Espírito Santo. Amém. Paz e alegria. No nosso quadro Gota de Sabedoria de hoje, nós temos o Evangelho de Mateus capítulo 8, versículos de 18 a 22. Vendo Jesus que estava cercado de grandes multidões, ordenou que partissem para a outra margem. Então chegou-se a ele um escriba e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa palavra de salvação, de vida eterna para nós. Interessante, parece até estranho, Jesus, depois que está rodeado por grandes multidões, cercado, ele ordenar que partissem para outra margem. Ele e os discípulos precisavam partir para outra margem. Parece estranho porque em outro momento Jesus vê aquela multidão toda, ele olha, ele sente compaixão por aquela multidão, porque estavam como ovelhas sem pastor, pessoas cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. E agora Jesus ordena para que eles se retirem dali, para não estar cercado pela multidão. Parece estranho, mas na verdade Jesus está levando os seus discípulos a vencer uma grande tentação. A tentação da vaidade, do prestígio, da autorrealização, porque estavam cercados por uma multidão que admirava, que reconhecia, uma grande multidão que inclusive queria aclamar Jesus como rei. E Jesus sabia que aquilo era uma tentação. E ele então ordena aos discípulos que se retirem dali e vão para outra margem, para continuar a missão, porque aquilo poderia tirar o foco da missão, o foco do projeto de Deus. Aquela multidão em volta, reconhecendo, dando status, fama, poderia tirar o foco da missão. Então isso é muito importante para refletirmos, porque muitas vezes nós perdemos o foco da missão por causa dessas tentações. Perdemos o foco daquilo que de fato Deus confia para nós. Preciso estar muito atento, porque o que tem que nos motivar de verdade na missão é a compaixão pela multidão que está cansada e abatida como ovelha sem pastor. Não o prestígio, o reconhecimento, a autorrealização que aquela multidão pode trazer. Talvez os aplausos, os elogios que aquela multidão pode trazer. Então é preciso discernir muito bem se na missão percebermos que o foco está sendo desviado da compaixão para a vaidade, para o desejo de reconhecimento. Então é preciso retomar. É preciso buscar essa comunhão com Deus, discernir muito bem para poder continuar na meta, no projeto de Deus. E é exatamente por isso que chega um mestre, um doutor da lei, porque como ele vê aquela multidão cercando Jesus, querendo aclamá-lo rei, então ele se sente com o desejo de ter esse status também para ele. Então o mestre da lei, o doutor da lei chega com Jesus dizendo: Mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. Porque ele ficou vislumbrado com aquela multidão toda ao redor de Jesus. Queria aquilo também para ele. Ou seja, ele não entendeu que o que movia Jesus era a compaixão por aquela multidão. Talvez ele não estivesse com o coração movido, motivado pelo amor, pela compaixão, mas talvez motivado por uma autorrealização, pelo desejo de reconhecimento. Mas Jesus dá uma resposta para ele e a resposta também para todos nós. As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ou seja, o seguimento de Jesus não é para trazer fama, status, não, nem reconhecimentos. O seguimento de Jesus é para ser movido por compaixão por aqueles que sofrem.
Esse é o verdadeiro seguimento de Jesus. Não vai ter prestígio, não pode ser esta a motivação, ou não podem ser estas motivações de prestígio, de status, de reconhecimento, de autorrealização. A motivação tem que ser a compaixão pela multidão que sofre, que está cansada e abatida. Essa deve ser a nossa maior motivação. Que o Senhor nos ajude então a compreender isso e nos dê a coragem de fazer as renúncias e cumprir as exigências do verdadeiro seguimento de Cristo. Um grande abraço fraterno. Que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.